Bem-vindo ao nosso canal. No vídeo de hoje, vamos mergulhar em um dos temas mais intrigantes e debatidos do mundo das teorias da conspiração, os Illuminati e a nova ordem mundial. Desde seu surgimento no século XVIII até os dias atuais, essas teorias têm fascinado e intrigado milhões de pessoas ao redor do mundo. Prepare-se para uma jornada fascinante pelo mundo das conspirações e descubra o que está por trás dos mistérios dos Illuminati e da nova ordem mundial. Se você está pronto para explorar essas ideias e entender mais sobre o que está em jogo, continue assistindo. Os Illuminati foram originalmente um grupo secreto fundado em 1776 por Ada Weishaupt, na Baviera, Alemanha. A criação do grupo visava promover ideias de racionalismo e liberdade em um contexto dominado pelo poder religioso e político. Weishaupt, um professor de direito, estabeleceu a ordem dos Illuminati com o intuito de desafiar as instituições tradicionais e promover uma sociedade baseada na razão e na ciência, longe das influências da Igreja e da monarquia. O objetivo inicial dos Illuminati era criar uma rede de intelectuais e reformadores que pudessem influenciar a mudança social e política através da disseminação de suas ideias. Eles buscavam promover o pensamento crítico e a autonomia individual, acreditando que essas qualidades poderiam levar a um mundo mais justo e iluminado. O grupo operava secretamente, recrutando membros influentes e influenciando debates intelectuais e políticos da época. No entanto, o grupo foi oficialmente dissolvido em 1785, apenas 9 anos após sua fundação, devido à pressão das autoridades bávaras que viam a ordem como uma ameaça à ordem estabelecida. Apesar de seu breve período de atividade, os Illuminati continuaram a ser o foco de várias teorias da conspiração que surgiram nos séculos seguintes. Esses mitos frequentemente retratam os Illuminati como uma sociedade secreta poderosa que controla eventos globais a partir das sombras. Mesmo sem evidências concretas que comprovem o envolvimento dos Illuminati em grandes conspirações, a imagem da ordem como uma força oculta e manipuladora permaneceu poderosa na cultura popular. A ideia de que os Illuminati continuam a existir e a influenciar os eventos mundiais se espalhou, alimentando uma série de teorias conspiratórias que associam o grupo a planos de controle global e manipulação social. Assim, os Illuminati, apesar de terem sido um grupo pequeno e de curta duração, continuam a ser uma referência icônica para teorias sobre o poder oculto e as redes de influência. A crença de que os Illuminati influenciaram eventos históricos é uma ideia persistente, embora não haja evidências concretas que a apoiem. Desde sua dissolução em 1785, o grupo tornou-se o centro de várias teorias da conspiração que sugerem que seus membros mantêm uma presença ativa e oculta no cenário global. De acordo com essas teorias, os Illuminati seriam uma rede de elite global com a capacidade de controlar e manipular eventos mundiais a partir das sombras, moldando a política, a economia e a sociedade de acordo com seus interesses secretos. Essas alegações frequentemente associam os Illuminati a uma série de eventos históricos e políticos significativos, sugerindo que a ordem secreta teria desempenhado um papel na fundação de países, na criação de políticas econômicas e até na alteração dos rumos das guerras. Os defensores dessas teorias argumentam que, por trás das decisões e movimentos das figuras públicas, estariam os verdadeiros manipuladores, os Illuminati, que operariam com uma agenda oculta. No entanto, essas afirmações carecem de evidências sólidas e verificáveis. A maior parte do que é afirmado sobre a influência dos Illuminati é baseado em conjecturas e especulações, muitas vezes alimentadas por uma combinação de medo do desconhecido e desconfiança nas estruturas de poder. O conceito de uma rede secreta controlando os eventos globais é atraente para aqueles que buscam explicações simplificadas para fenômenos complexos, mas não encontra respaldo em dados concretos ou pesquisas acadêmicas rigorosas. Embora os Illuminati continuem a capturar a imaginação popular e a ser um símbolo poderoso de manipulação e controle oculto, a realidade é que não há provas substanciais que confirmem a existência de uma rede global secreta que governa o mundo a partir das sombras. A ideia permanece no reino das teorias conspiratórias, um reflexo das ansiedades e incertezas sobre o poder e a influência nas sociedades contemporâneas.
A nova ordem mundial, NWO, é uma teoria conspiratória que sugere a existência de um plano secreto para estabelecer um governo global autoritário e centralizado. De acordo com essa teoria, um grupo de elites poderosas, muitas vezes identificado como os Illuminati ou outras organizações secretas, estaria trabalhando nos bastidores para criar um regime que centralizaria o poder e controlaria todos os aspectos da vida humana em uma escala global. Os teóricos da NWO acreditam que essas elites estão usando uma variedade de estratégias para implementar seu plano. Entre as alegações estão a manipulação de eventos políticos e econômicos, a criação de crises internacionais para justificar intervenções e mudanças de políticas, e o controle da mídia e da educação para moldar a opinião pública e promover uma agenda globalista. A ideia é que essas ações estariam preparando o caminho para um governo único que substituiria as soberanias nacionais e imporia um sistema autoritário. A teoria da nova ordem mundial muitas vezes é associada a uma série de supostos sinais e simbolismos que, segundo os defensores da teoria, indicariam a presença de uma conspiração global. Exemplos frequentemente citados incluem a presença de símbolos ocultos em logotipos de organizações internacionais, o desenvolvimento de leis e políticas que favorecem uma maior centralização do poder, e o controle de instituições financeiras e políticas por um pequeno grupo de elites. No entanto, é importante destacar que não há evidências concretas e verificáveis que comprovem a existência de um plano coordenado para estabelecer a nova ordem mundial. A maioria das alegações é baseada em interpretações subjetivas e teorias não comprovadas, e muitas vezes carece de substância científica ou acadêmica. Os críticos argumentam que a teoria da NWO reflete ansiedade sobre a globalização e mudanças políticas e sociais, mais do que uma realidade factual. Assim, enquanto a ideia da nova ordem mundial continua a fascinar e a gerar debate, a falta de provas concretas e a complexidade dos eventos globais sugerem que essa teoria deve ser abordada com ceticismo e uma mente crítica. A teoria da nova ordem mundial, NWO, propõe a criação de um governo global único que unificaria todas as nações sob uma autoridade central. De acordo com essa teoria, o objetivo seria estabelecer um regime que substituísse as atuais estruturas nacionais e regionais de governança, centralizando o poder em um governo mundial autoritário. Os defensores dessa teoria acreditam que as elites poderosas, incluindo organizações secretas como os Illuminati, estariam trabalhando para implementar esse plano, utilizando uma série de táticas e estratégias para alcançar seus objetivos. Um dos aspectos centrais dessa teoria é a ideia de subjugar as liberdades individuais e eliminar a soberania nacional. A teoria sugere que, para criar uma sociedade mais controlada e homogênea, seria necessário enfraquecer ou abolir as instituições e direitos que atualmente garantem a autonomia das nações e a liberdade dos indivíduos. Isso incluiria a imposição de leis e políticas uniformes que limitariam a liberdade pessoal e o direito de governar-se de forma independente. Os teóricos da NWO acreditam que, ao centralizar o poder em uma única autoridade global, seria possível controlar todos os aspectos da vida das pessoas, desde a economia e a política até a cultura e a educação. Eles argumentam que esse controle permitiria uma gestão mais eficiente e coordenada dos recursos e problemas globais, mas a um custo significativo para as liberdades e direitos individuais. A criação de uma sociedade global homogênea e altamente controlada seria, segundo essa teoria, o resultado de um processo gradual de integração e unificação, que envolveria mudanças profundas nas estruturas políticas e sociais existentes. Para os defensores da NWO, os sinais de que esse plano está em andamento podem ser vistos em políticas que promovem maior cooperação internacional, tratados globais e a influência crescente de organizações internacionais. No entanto, é importante notar que não há evidências substanciais para apoiar a existência de um plano global coordenado para estabelecer uma nova ordem mundial. A teoria é frequentemente criticada por basear-se em especulações e interpretações exageradas de eventos políticos e sociais, e muitos especialistas consideram-na uma forma de explicar o medo e a desconfiança em relação à globalização e às mudanças sociais. Os Illuminati e os proponentes da teoria da nova ordem mundial, NWO, são frequentemente acusados de controlar instituições financeiras e políticas para avançar seus próprios interesses.
De acordo com essas teorias, um grupo seleto de elites ou sociedades secretas tem uma influência desproporcional sobre as instituições que moldam a economia e a política global. Acredita-se que essas elites utilizam seu poder para manipular mercados financeiros e controlar governos, criando uma rede de controle que facilita a implementação de seus planos para uma ordem global autoritária. Uma das alegações comuns é que os Illuminati e outros grupos de poder oculto teriam a capacidade de manipular mercados financeiros para seus próprios benefícios. Isso incluiria práticas como a criação de crises econômicas deliberadas para enfraquecer economias nacionais, controlar fluxos de capital e direcionar investimentos de acordo com seus interesses. Os teóricos da conspiração argumentam que, ao controlar os mercados financeiros, esses grupos podem exercer influência significativa sobre políticas econômicas e decisões governamentais em escala global. Além disso, a teoria da NWO sugere que esses grupos têm o poder de controlar governos e influenciar a elaboração de políticas. De acordo com essa visão, as elites seriam responsáveis por promover legislações e tratados que favoreçam a centralização do poder e a perda de soberania nacional. Isso incluiria a criação de alianças e organizações internacionais que serviriam para consolidar o poder em mãos de poucos e enfraquecer a autonomia dos estados soberanos. A teoria também aponta para a presença de símbolos e signos associados aos Illuminati e à NWO em instituições financeiras e políticas como uma forma de evidência de sua influência oculta. A crença é que essas manifestações simbólicas são uma maneira de mostrar a sua presença e poder, além de espalhar sua influência através de diferentes esferas de poder. No entanto, é importante considerar que não há provas concretas que sustentem essas alegações. Muitas das teorias associadas aos Illuminati e à NWO são baseadas em interpretações subjetivas e especulações. As análises de economistas e cientistas políticos frequentemente desmentem essas ideias, apontando para fatores mais complexos e transparentes que influenciam os mercados financeiros e as decisões políticas. As alegações de manipulação por parte de uma elite secreta frequentemente ignoram a complexidade das dinâmicas econômicas e políticas reais, e devem ser abordadas com um olhar crítico e fundamentado. Os Illuminati e a teoria da nova ordem mundial, NWO, são frequentemente acusados de exercer influência sobre a cultura popular, a mídia e o sistema educacional para promover seus objetivos de controle global. De acordo com essas alegações, os grupos secretos estariam utilizando seu poder para moldar a forma como a sociedade pensa e se comporta, integrando simbolismos e mensagens subliminares em diversos aspectos da vida cotidiana. Um dos aspectos mais discutidos é a presença de simbolismos ocultos em produtos de entretenimento. Muitos teóricos da conspiração afirmam que filmes, músicas e programas de televisão contêm referências a símbolos associados aos Illuminati e à NWO. Esses símbolos, como o óleo que tudo vê ou pirâmides, são frequentemente apontados como evidências de que as elites estão inserindo suas mensagens e influências na cultura popular. Segundo essa visão, o objetivo seria normalizar a agenda globalista e preparar a sociedade para aceitar um futuro governado por uma autoridade centralizada. A mídia também é vista como um campo de batalha para a promoção de uma agenda globalista. Teóricos sugerem que grandes conglomerados de mídia são controlados por essas elites e, portanto, disseminam informações e narrativas que servem aos interesses dos Illuminati e da NWO. Isso incluiria a manipulação das notícias para criar uma percepção pública favorável às políticas que facilitariam a centralização do poder global, bem como a promoção de tópicos e questões que desviariam a atenção do público dos verdadeiros objetivos dessas elites. No campo da educação, as alegações incluem que o sistema educacional é projetado para promover ideologias que suportam a criação de uma nova ordem mundial. Segundo os teóricos, os currículos escolares e universitários estariam imbuídos de conceitos que encorajam uma visão globalista, como a integração de políticas internacionais e a diminuição do nacionalismo. As instituições educacionais seriam vistas como veículos para formar uma geração que aceitaria e apoiaria uma governança global. É importante notar que essas alegações muitas vezes carecem de evidências concretas e são baseadas em interpretações subjetivas de eventos culturais e educacionais. Críticos dessas teorias argumentam que elas simplificam a complexidade da influência cultural e midiática, ignorando a diversidade de perspectivas e interesses que moldam a mídia e a educação.
Enquanto os simbolismos e temas podem ser encontrados em entretenimento e mídia, isso não necessariamente implica uma conspiração coordenada. A ideia de que uma pequena elite controla a cultura e a educação para implementar uma agenda global é amplamente considerada como uma teoria da conspiração sem respaldo factual substancial. Os teóricos da conspiração afirmam que os avanços tecnológicos estão sendo usados para monitorar e controlar a população, facilitando a implementação da nova ordem mundial. De acordo com essas teorias, o desenvolvimento e a adoção de novas tecnologias não são apenas impulsionados por inovações científicas e econômicas, mas também servem a um propósito mais sombrio, de estabelecer um regime global autoritário. Um dos principais pontos levantados é a crescente capacidade de vigilância proporcionada por tecnologias modernas. Câmaras de segurança, dispositivos móveis e sistemas de rastreamento são frequentemente apontados como ferramentas de controle social. Os teóricos acreditam que esses dispositivos permitem que uma elite secreta monitore constantemente as atividades dos indivíduos, coletando dados pessoais e comportamentais que seriam usados para moldar e controlar a sociedade. Essa vigilância onipresente seria vista como uma forma de preparar o terreno para um governo global que centraliza o poder e restringe as liberdades individuais. A introdução de tecnologias de controle social é frequentemente citada como uma estratégia para implementar um regime autoritário. Teóricos da conspiração argumentam que tecnologias como reconhecimento facial, análise de Big Data e inteligência artificial são empregadas para vigiar e reprimir a dissidência, assegurando que qualquer resistência ao controle global seja detetada e neutralizada. Segundo essas teorias, essas tecnologias são projetadas para criar um ambiente onde a conformidade é forçada e qualquer forma de oposição é rapidamente identificada e reprimida. Além disso, alguns teóricos sugerem que o aumento da conectividade digital e a coleta massiva de dados são etapas intencionais para estabelecer um controle centralizado. Acredita-se que o acesso e a manipulação de informações pessoais possam ser usados para influenciar comportamentos e opiniões, alinhando-os com os objetivos da nova ordem mundial. Essa manipulação é vista como uma maneira de garantir que a população aceite as mudanças políticas e sociais propostas pelos líderes globais. No entanto, é importante reconhecer que essas teorias frequentemente carecem de evidências substanciais e são frequentemente baseadas em interpretações exageradas ou distorcidas dos avanços tecnológicos. Embora a vigilância e a coleta de dados sejam questões reais e importantes, elas também são discutidas e regulamentadas dentro de contextos legais e éticos. A ideia de que todas essas tecnologias são parte de um plano coordenado para estabelecer um regime global autoritário tende a ser uma extrapolação sem fundamento concreto, refletindo mais ansiedade sobre o impacto da tecnologia na vida privada e na autonomia pessoal do que uma conspiração real e coordenada. Concluímos nossa exploração das teorias sobre os Illuminati e a nova ordem mundial com uma análise crítica das alegações e do contexto em que surgem. Embora essas teorias ofereçam explicações intrigantes e frequentemente alarmantes para eventos complexos e mudanças globais, é importante lembrar que elas frequentemente carecem de provas concretas e se baseiam em interpretações subjetivas e especulativas. Obrigado por assistir e se você gostou deste vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever para mais conteúdo sobre temas intrigantes e complexos. Até a próxima!